cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 e 8. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 e 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui junto com os irmãos nessa tão linda festa, nesse tão lindo congresso. Minha gratidão a Deus por estar aqui junto com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Edson. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela confiança que me é dada. Louvar a Deus também pela pessoa do pastor Evandro. Que Deus abençoe. Quero também agradecer por essa tão honrosa oportunidade. Irmão Uziel, irmão Luiz, irmão Magno, muito obrigado. No meio de uma lista de tão seletos homens e mulheres de Deus, me incluíram para estar pregando a santa palavra de Deus. Meu sentimento é de gratidão e por isso em palavras eu só posso dizer muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Apocalipse capítulo 1, versículos de número 7 e 8. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. O texto diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Coloque sua Bíblia na cadeira, ainda de pé, feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, graças eu te dou por estar na tua presença. Senhor, eu vou pregar a tua palavra e eu te peço pelo poder da tua palavra. Levanta o caído, dá força ao desanimado, exalta o humilhado, abate o soberbo, alegra o triste, dá paz ao aflito, cura o enfermo, liberta o possesso, dá ânimo para aquele que está cansado, dá forças para aquele que está desanimado. Senhor, de mim eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu prego, mas o dom não é meu, é teu. Eu prego, mas a casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua, o pregador é teu. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o convidado especial deste congresso, porque se tiver pregador e não tiver a tua presença, não tem nada. Se tiver cantor e não tiver a tua glória, não tem nada. Se tiver lotado de gente, Senhor, e tua presença não estiver conosco, não tem nada. A tua presença é o diferencial, é o que dá vida ao ambiente, é que deixa o negócio mais gostoso. Talvez alguém entrou aqui, meu Pai, por conta até dos problemas que está vivendo, ainda não conseguiu dar glória a Deus, mas eu te dou graças, mas eu te dou glórias. Eu te dou graças porque eu estou vivo, eu te dou graças porque eu estou de pé, eu te dou graças porque grandes foram as batalhas para que eu não chegasse até aqui, mas o laço quebrou e eu escapei para a honra e glória do teu nome. Jesus, fala com a tua igreja e continua conosco, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, todos me ouvem? Quem me ouve, por favor, diga amém. Ok.
Antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um comunicado muito breve. Eu prometo que eu serei muito breve aqui. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre tudo que Deus tem feito no meu ministério. Eu falo sobre os lugares aonde Deus tem me levado. Esse livro está sendo bênção na vida de muita gente e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Eu trouxe alguns exemplares, tem poucas unidades, mas eu trouxe alguns exemplares. Eu sei que eu ainda sou muito novo, eu tenho apenas 19 anos, mas já deu para escrever um pouquinho da fidelidade de Deus na minha vida. Então, no final do culto, vai estar sendo vendidos livros para os irmãos, e eu trouxe também alguns cones trufados. Irmãos, tem um mistério nesses doces, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito, e quem está encalhado no mesmo ano casa. É muito forte o negócio. Eu costumo fazer essa brincadeira. Aí eu fui pregar no Pará esses dias, irmãos. Aí uma irmã comprou. Só tinha um pequeno problema. A irmã já tinha passado dos 73, irmãos. E aí vocês não acreditam. Eu fui pregar lá de novo. A irmã está noiva, gente. Dá para acreditar nisso? Pois é. Vai que acontece esse milagre com você também, né? Então, cone R$5. No final do culto, também vai estar sendo vendido para os irmãos. Vamos para a palavra de Deus, vamos para o texto. O livro de Apocalipse trata de destacar e tornar visível. Eu vou pedir a atenção dos irmãos agora. Esses primeiros minutos é um pouquinho cansativo, mas eu prometo que melhora. O livro de Apocalipse trata de destacar e tornar visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o crente vai avançando na sua leitura, mais ele vai ampliando a sua visão. O livro de Apocalipse reúne informações e acontecimentos futuros, e são justamente essas informações que revelam autoridade suprema e inquestionável ao Senhor Jesus. É por isso que João inicia esse livro dizendo que Apocalipse é revelação de Jesus, e não revelação de João. Esse livro não é o Apocalipse de João, é o Apocalipse escrito por João, mas na verdade é o Apocalipse de Jesus, é uma revelação sobre Jesus. Na verdade, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus. O próprio Jesus confirmou isso quando ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o Apocalipse tem o propósito de mostrar que o nosso Jesus está voltando, e que o plano final vai se concretizar. E é justamente por isso que esse livro é um livro de consolo para a igreja nos últimos tempos. Porque ele mostra que as catástrofes que estão na terra e que ainda virão sobre a terra, tem o objetivo de preparar o mundo para a revelação visível do Senhor Jesus Cristo. Como a igreja deve ver o seu noivo? Qual é o seu perfil? Quais são os seus títulos? Tudo isso Apocalipse aborda. No texto em que nós acompanhamos e aonde está o tema deste congresso, esse texto está sendo dedicado a 7 igrejas da Ásia. Porém, isso não significa que a mensagem deste capítulo não serve para nós. Afinal, a palavra de Deus se renova a cada dia e a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que sairá amanhã. Mas antes de entendermos o conteúdo do texto, nós precisamos entender o porquê o texto foi escrito. João não escreve esse texto e envia esse livro de profecias às congregações para satisfazer curiosidade de seus membros acerca do futuro. João escreve esse livro não para satisfazer curiosidade de ninguém, mas para encorajar o povo que passava por perseguições intensas. Então, quando Apocalipse é escrito para que o povo lê, porque eles lendo, a mensagem lhes daria força e esperança, e mais do que isso, os ajudariam a examinar as suas próprias vidas, e cada congregação local iria definir as áreas em que elas precisavam de correções. E detalhe,
eles não deveriam apenas ouvir a palavra, mas também guardá-la como um tesouro e praticá-la, pois a bênção pela prática é ainda maior do que a bênção por apenas ouvir. O versículo 3 do capítulo 1 mostra isso, e o que eu acho interessante é que o fato de muitas pessoas terem medo de Apocalipse, terem medo de ler esse livro, terem medo de falar sobre esse livro. Mas se você analisar, você vai ver que Apocalipse é um livro que traz consolo. E em Apocalipse nós encontramos diversas bem-aventuranças. Quer ver? Bem-aventurados que leem esse livro. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Bem-aventurado aqueles que vigiam. Bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia das bodas. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a gente percebe que esse livro traz medo para quem não está ligado, porque para quem está ligado, traz bem-aventurança. Versículo de número 4, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu queria que você acompanhasse comigo. Se você estiver com a sua Bíblia fechada, eu garanto você que a gente vai usar muito a Bíblia. Versículo de número 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. As bênçãos que João pronuncia sobre os fiéis nessas igrejas são graça e paz. Quando João está falando de graça, ele está falando da boa vontade de Deus para conosco e da sua boa obra em nós. Quando ele fala de paz, é a doce evidência, é a certeza da graça. Porque não pode haver verdadeira paz se não houver verdadeira graça. Aonde a graça vai na frente, a paz sempre segue ela. Versículo de número 4, parte B. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O número 7 é importante em Apocalipse, porque ele significa plenitude, consumação, perfeição. E se você analisar, você vai perceber que o livro fala sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7 candeeiros. E outras formas do número 7 são vistas ao longo deste livro. Alguns estudiosos acreditam que cada uma destas igrejas simbolizam diferentes épocas em períodos da igreja cristã. Que é possível que estas 7 igrejas representem as condições espirituais tanto das igrejas quanto dos cristãos de cada período. E se cada igreja representa um determinado período da era cristã, então a igreja atual está representada pela igreja de Laodiceia. E coincidência ou não, os sintomas da igreja atual se parecem perfeitamente com os da igreja de Laodiceia. Mas isso é para outro dia, para outra mensagem. Vamos continuar o texto. Versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. João traz alguns títulos a Jesus, e em primeiro lugar João revela Jesus como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Como profeta ele veio para revelar o Pai, e é por isso que ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso ele é a fiel testemunha. Mas ele também é revelado como primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primeiro porque ele é o primeiro da fila, e nós vamos logo atrás. Sabe o que é engraçado? É que a gente costuma cantar, pregar, falar que a morte matou Jesus, mas isso é um engano. A morte não matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. Porém, Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. E uma igreja que está enfrentando provações, uma igreja que está enfrentando difamações, uma igreja que está enfrentando os ventos da perseguição, precisa entender e saber que o seu Deus venceu o poder da morte, e que a noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente. A morte
está atrás de nós, porque o Senhor da igreja triunfou sobre a morte. E é por isso que a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas para você melhorar o glória a Deus, não para por aí. João diz: ele não é só o primogênito ele não é só o primogênito dos mortos, ele também é o príncipe dos reis da terra. Jesus é revelado como soberano dos reis da terra, e a igreja precisa voltar a ver Jesus como presidente dos presidentes, diante de quem todos os homens, todos os joelhos, todos os poderosos, todos os grandes vão ter que se dobrar. O nosso Jesus não é fraco. O nosso Jesus não é um Deus esculpido na pedra, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem pés e não anda. O nosso Jesus não é um Deus que não tem poder e autoridade nenhuma. Pelo contrário, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, no céu e na terra, no céu e na terra. Jesus está acima de Roma, Jesus está acima dos imperadores, Jesus está acima dos impérios, Jesus está acima das nações, Jesus está acima dos reis da terra, Jesus está acima dos presidentes que ostentam riqueza e poder. Lá vai, os poderosos da terra, os grandes da terra, acham que mandam em alguma coisa, e eles querem muitas vezes se apropriar daquilo que nem é deles, querem se apropriar da natureza, querem se apropriar do solo, são soberbos e gananciosos e pensam que tudo é deles. Mas ainda bem que Salmos 24 arranca a máscara e mostra a verdade: de Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Vou falar, tem um grupo de pregadores por aí, tem um grupo de gente por aí, que não tem pastor, que não tem igreja, que não tem palavra, que não tem presença, que estão por aí falando, querendo humanizar o nosso Jesus, querendo dizer que nosso Jesus está no mesmo nível dos homens, mas isso é coisa de quem não lê a Bíblia, porque em Apocalipse 1, 14 ao 16, João descreve algumas características de Jesus, e João diz: eu só sei que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Aí, para não deixar dúvidas de quem ele é, João escreve em Apocalipse 19, 16, e na sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: você tem motivo para dar glória, você não serve a um Deus fraco, você tem motivo para dar aleluia, você não serve a um Deus fraco, você serve a um Deus que tem a chave da morte, que triunfou sobre a morte. E sabe o que é o melhor de tudo? É que se a gente pudesse entrevistar a morte, a gente perguntaria para a morte: morte, cadê os grandes homens? Ela ia dizer: estão mortos porque eu levei. Morte, cadê os grandes reis? Ela ia dizer: estão mortos porque eu levei. Morte, cadê os grandes artistas? Ela ia dizer: estão mortos porque eu levei. Mas se a gente pudesse falar: morte, cadê o Pai da eternidade? Cadê o príncipe da paz? Cadê o alfa e o ômega? Cadê o princípio e o fim? Cadê a estrela da manhã? Cadê o leão da tribo de Judá? Cadê a rosa de Sarô? Cadê o lírio? Você está dando glória. Cadê o lírio dos vales? Cadê aquele que era, que é e que há de vir? Cadê o Emanuel? Cadê o grande eu sou? Cadê o leão da tribo de Judá? Cadê o Jeová Jireh? Cadê o Jeová Sabaote? Cadê o Jeová Rafá? Cadê a pedra de esquina? Cadê o meu Jesus?
Jesus, ele ia dizer: esse daí foi rapidinho, ele passou por aqui, mas eu não consegui segurar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Alamaya séria manaia. Erebaio xandoremaia calamassúria. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Eu sinto ele aqui. Alguém sente ele aqui também? Vamos continuar. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João se encanta com Cristo que lhe é revelado, e seu coração se derrama em adoração. Mas vamos ser sinceros, quem lembra desse tão terno amor, não consegue ficar sem o adorá-lo. E o melhor de tudo, é que o amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele nos amará até o fim. Vou falar de novo para tu dar um glória a Deus mais alto. Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele nos amará até o fim. Oh glória! Ele nos libertou dos nossos pecados. Isso fala de um ato de redenção. A versão King James diz que ele nos lavou. Por que, pregador? Simples. Porque o pecado deixa uma mancha na alma, mancha de culpa, mancha de contaminação, e nada pode tirar essa mancha a não ser o sangue de Cristo. E Jesus se dispôs a derramar do seu próprio sangue para obter perdão e pureza para o seu povo. Ele quebrou as amarras do pecado e nos limpou. Ele quebrou o jugo do pecado e nos deu vida. Mas sabe o que é maravilhoso? É que quando Cristo te amou, e quando Cristo me amou, que quando Cristo nos amou, ninguém estava de terno e gravata, ninguém estava com Bíblia debaixo do braço, ninguém estava orando de madrugada, ninguém estava vivendo uma vida de santidade. Quando Cristo decidiu amar você, quando Cristo decidiu nos amar, nós ainda estávamos sujos, nós ainda estávamos perdidos, e Ele nos amou, e por causa desse amor, Ele nos libertou. Sabe o que eu acho engraçado? É que se você for falar com qualquer moça solteira, ou qualquer moço solteiro, e você perguntar quem é que você quer para namorar, para casar, e ele vai dar uma série de adjetivos: eu quero alguém que seja assim, eu quero alguém que seja assim, não pode ser desse jeito, e ele começa a citar um monte de qualidades. De defeito ninguém cita, só cita qualidade. Dá certo, mas defeito ninguém fala, defeito ninguém cita, porque a gente, nós humanos, nós só investimos se valer a pena. A gente só vai investir se for algo bom. A gente só quer por perto se for perfeito. A gente só compra a briga de alguém se for alguém bom para conosco. Primeiro nós olhamos as qualidades, para depois a gente querer amar. Primeiro a gente olha o que ele tem de bom, para depois a gente querer amar. Então, de acordo com o pensamento natural, se Jesus pensasse igual a gente, deveria ser diferente: primeiro lavado, depois amado. Mas é ao contrário: primeiro amado, depois lavado; primeiro amado, depois liberto; primeiro amado, depois curado; primeiro amado, depois restaurado. Mas vou falar uma coisa: sabe o que é o melhor de tudo isso? É que a igreja não foi amada e liberta para nada. Porque tem gente que a gente ama, só que a gente não confia. A gente ama, mas a gente diz: não, mas eu não posso deixar tal coisa porque me magoou muito, me feriu muito. E Jesus olha e diz: eu te amo tanto, que mesmo você tendo falhado do pecado, eu te dou uma nova chance e digo: recomeça, recomeça,
Recomeça, recomeça. Aí o texto diz que por causa deste amor, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Oh glória a Jesus. A redenção cria um povo sacerdotal. O propósito desse amor é nos constituir como reis e sacerdotes para Deus. E em tudo isso tem um propósito, quer ver? Como reis, Ele nos fez vencer o mundo. Como sacerdote, Ele nos deu acesso a Deus. Como sacerdote, Ele nos capacitou a entrar no Santo dos Santos para oferecermos sacrifícios espirituais e aceitáveis. E eu acho isso maravilhoso, porque tem gente aqui, e quando eu estava fazendo essa mensagem para pregar essa noite, na madrugada de ontem para hoje, Deus falava no meu coração. Tem gente que está aqui nessa noite, que se fosse olhar para os erros dele, que se ele fosse falar das falhas dele, você ia procurar outro lugar para sentar. Você não ia querer sentar do lado dele, você não ia querer sentar perto dela. E tem gente que chegou aqui dizendo assim: eu nem sei porque eu vim para a igreja, eu tenho dom, eu tenho talento, eu cantava, eu pregava, mas de repente eu me afastei, de repente eu fui para longe, e eu não acho que tem mais esperança para mim, e eu não acho que tem mais esperança para a minha vida, porque o que o diabo quer que você pense é isso, e ele sempre diz no teu ouvido: vai voltar para quê se você nunca vai ser o mesmo? Você nunca vai voltar a pregar, você nunca vai voltar a cantar, você nunca vai voltar a liderar, você nunca mais vai voltar a reger, você nunca mais vai voltar a fluir. Mas hoje Jesus se apresentou para alguém para dizer: o meu sangue é suficiente para te lavar e te purificar de todo pecado. Eu não sei se tem alguém entendendo, eu não sei se tem alguém entendendo a dimensão do que nós estamos vivendo nessa noite, mas eu vou falar e quem tiver glória me acompanha. Deus separou essa noite, porque tem gente aqui que precisa ouvir: o sangue de Jesus vale mais do que o teu passado, vale mais do que os teus erros, vale mais do que os teus defeitos, vale mais do que as tuas falhas, vale mais do que o teu pecado. E eu vou mais além, se tu entender, tu dá glória. Eu vim profetizar aqui que hoje Jesus não apenas te purifica, mas Ele também te levanta desse lamaçal que você está vivendo, coloca em você uma coroa, coloca em você e veste de sacerdote e diz: você vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a fluir, vai voltar a orar. Tem alguém para dar glória a Deus nessa noite? Aleluia. Eu sei que é chato, mas é porque tem alguém precisando ouvir isso. Toca em duas pessoas aí e diz: você vai voltar. Diz isso para ele. Não, irmão, diz isso, você vai voltar, diz isso. Não, melhora para ele dar um glória, melhora para ele dar um aleluia. Coloca a mão no ombro dele, se ele estiver dormindo, dá um glória a Deus no ouvido dele e diz assim para eles: você vai ser ainda melhor, você vai ser ainda mais crente, você vai ser ainda mais homem de Deus, você vai ser ainda mais mulher de Deus, você vai ser ainda mais espiritual. Por que, pregador? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá, vamos continuar o texto. Nós já vamos partir para o tema, mas eu preciso falar disso para você entender o tema. E já já você vai entender que tudo se encaixa. Você sabe por que Ele nos constituiu reis e sacerdotes? Porque antes dele nos constituir reis e sacerdotes, Ele foi o sacerdote perfeito e a oferta perfeita. Vou falar de novo que eu quero que você entenda isso. Ele te constituiu rei e sacerdote. Porque antes dele te constituir, Ele foi o sacerdote perfeito. E Ele foi a oferta perfeita. Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita. A lei dizia que para se fazer um sacrifício perfeito, o altar precisava ter 4 pontas. Quantas pontas? Quantas pontas? E por isso Ele foi para a cruz, porque estava às 4 pontas do altar: sua cabeça, seus pés, mão direita, mão esquerda. A lei dizia que não bastava o altar ter 4 pontas,
precisava ter sangue nas 4 pontas do altar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sangue na sua cabeça. Tem gente entendendo aqui. Sangue nos seus pés. Sangue na mão direita. Sangue na mão esquerda. Xalamaia séria. A lei dizia, para o sacrifício ser perfeito, precisa ser morto um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Aí Isaías diz, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E sabe o que é o melhor de tudo? É que no início da Bíblia, Isaac perguntou para Abraão dizendo, ó pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí mais tarde quem responde é João Batista dizendo, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia, aleluia. Então quando Cristo veio à terra, a primeira vez, ele veio como cordeiro, para se sacrificar pela humanidade, como oferta de Deus, para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Então naquela oportunidade, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Foi isso que ele disse para Zaqueu, lembra? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí depois que ele soluciona definitivamente o problema da culpa da humanidade na cruz do Calvário, agora ele precisa descer de novo, para resolver a questão do poder. Aí o texto diz, como é que vai ser? Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Eu vou ler de novo, que eu vou dar outra oportunidade para tu dar um glória a Deus. Presta atenção. Eis que vem com as nuvens. E todo olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vamos lá, preste atenção para você entender. Eis que vem com as nuvens. A primeira vez ele veio para salvar, mas a segunda ele vem para julgar. Daniel também viu esse dia e o relatou dizendo, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Aí Daniel diz, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino não será destruído. Isso quer dizer que como rei dos reis, ele veio para estabelecer o seu reino que jamais terá fim. Aí o texto diz, e todo olho o verá. Gente, vamos fazer uma conta básica. Se todo olho o verá, os inimigos da igreja vão ter que ver também. Se todo olho o verá, aquele que zomba de nós, dizendo, vai para a igreja de novo, vai para o culto de novo, servir a Deus de novo, todo olho o verá. Oh, glória a Jesus. Aí o texto diz, até mesmo os que os transpassaram. Quem são esses? Não está falando apenas dos judeus, não está falando dos romanos, de maneira nenhuma. Está falando de todos aqueles que crucificam Jesus novamente, através dos seus erros, através dos seus delitos, através dos seus pecados. Mas o texto diz, todas as tribos se lamentarão, porque é o resultado da culpa pelo pecado e do medo pela punição. Eles estão se desesperando porque eles estão vendo em alguém, eles estão vendo alguém em quem não creram, e por isso os seus prantos, os seus gritos, e vai ser tão grande que homens entrarão nas cavernas, homens entrarão nos buracos da terra, porque eles não acreditavam que o dia do Senhor viria como ladrão. Mas eu te garanto
que se essa será a reação deles, essa não será a reação da igreja. Porque se tem um texto que diz exatamente como será a reação da igreja, é Isaías 25:9. E naquele dia, eis que nós iremos dizer: esse é o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos da sua salvação. Exultaremos e nos alegremos. Então, se isso quer dizer que para o grande dia, para o mundo será uma surpresa, mas para a igreja será um triunfo muito aguardado, porque Jesus vem. Aleluia. Encerro agora, mas o texto diz assim, se você analisar, se você ler o texto, você vai ver, está escrito assim: sim, amém. Por que não diz só sim e acaba? Por que não diz amém só e acaba? O texto diz assim: sim, amém. A primeira dessas palavras é a tradução do termo grego nai, que significa sim. E a transliteração do vocábulo hebraico amém quer dizer assim seja, ou assim é, ou assim será. Então aqui, quando diz sim e amém, está dizendo assim: não tem uma afirmação da volta de Jesus, é uma afirmação dupla. Para quê? Para mostrar que não é talvez Ele venha, que não é pode ser que Ele venha, é uma garantia: Ele Mas por que a promessa é tão certa? E eu encerro agora, porque diz assim: a promessa é certa, porque vai mostrar quem foi que fez a promessa. Versículo 8: a promessa não é de João, a promessa é do Alfa, a promessa é do Ômega, do princípio e do fim. Você sabe o que quer dizer alfa e ômega? Alfa e ômega é a tradução, ou melhor, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então isso está dizendo: Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o começo, Ele é o fim. Então isso está mostrando que só termina quando Ele disser cheguei, que só acaba quando Ele disser cheguei. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, se coloque de pé. Deremaia Sandoremaia Surya Derebaio Charia Manaya Kalasergias Elemaia Súrias. Mas o texto de não para por aí, não diz apenas que Ele é alfa e ômega, que Ele é princípio e o fim, que Ele era, é e vai continuar sendo para sempre. O texto termina dizendo: Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso para garantir de vez. Se Ele falou que vem, Ele vem acabar a conversa. Se Ele falou que vem, Ele vem acabar a conversa. É por isso que Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Tem alguém que pode adorar ao alfa, ao ômega, ao princípio, ao fim? Fechei minha Bíblia. Nesse pouco tempo que eu preciso entregar, eu preciso saber. Eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você. Primeiro eu vou perguntar quem ainda não é cristão, quem ainda não aceitou a Jesus. E já eu pergunto quem está afastado, tá bom? Mas eu preciso ser rápido. Primeiro, quem ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levanta a sua mão bem alto que eu quero te conhecer. Pregador, frequento a igreja, mas já confessou? Não. Então ainda não aceitou. Quero te ver. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Vou mudar a pergunta. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu quero muito te conhecer. Levanta a sua mão que eu quero te ver. Eu sei que tem. Eu sei que tem.
Eu só quero conhecer você. Tem alguém no nosso meio que está afastado? Uma mão aqui, obrigado. Pode abaixar. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu sei que tem mais gente, você não quer levantar sua mão. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Jesus te viu nessa cadeira. Eu preciso ser muito breve. Mas eu vou encerrar dizendo algo para você. Você pode ter certeza que eu não vou forçar você a nada. Primeiro, porque quem convence é o Espírito Santo. Segundo, porque Jesus vale muito. E aquilo que é valioso você não força ninguém a ter. Mas uma coisa eu vou dizer para você moço, para você moça, porque eu sei que tem uma moça que está afastada. Porque o Espírito Santo fala ao meu coração. Uma coisa eu vim dizer para você, desculpa. Você não tem o mínimo jeito para ficar lá fora. Você não tem o mínimo jeito para desviar. Mateus, me prova. Eu te provo agora. Quinta-feira, 15 de setembro. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Olha onde você está. Não, e você ainda pode chamar isso de coincidência. Faz o seguinte, chama de coincidência. Eu prefiro chamar de providência. O meu Jesus te trouxe aqui nessa noite. Para quê? Para te dizer uma coisa. Ele morreu por você, para não ter que ficar sem você. Ele morreu por você, para não ter que ficar sem você. Você já sabe que eu estou falando com você. Chegou a hora de voltar para casa, e eu quero te convidar. Tem alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus? Se você quiser, vem aqui na frente. Corre, porque o meu Jesus está chamando você. Eu não vou forçar você, mas o meu Jesus tem um projeto lindo na sua vida. Eu sei que a vergonha é grande. Eu sei que o medo é grande. Mas a obra que Jesus tem é maior do que os teus medos. É maior do que os teus erros. Eu quero te convidar para voltar para Jesus nessa noite. Se você está do lado de alguém que não é crente, de alguém que está afastado, eu gostaria que você tocasse no ombro dele, tocasse no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você agora. Porque tem alguém que está precisando vir. Porque tem alguém que está precisando vir. Porque tem alguém que está precisando vir. Eu vou entregar o microfone. Delemaia Surya. Ô moça, eu não sei quem você é, mas eu vou dizer algo para você. Você vai precisar de quantos livramentos de Deus para entender que seu lugar não é lá fora? Porque o meu Jesus já te marcou e você sabe disso. E não adianta você tentar viver uma vida de aparência. Não adianta você tentar colocar uma máscara. Porque o meu Jesus conhece o teu coração. Conhece o sorriso que está no teu rosto, mas o choro que está dentro da tua alma. E eu vou dizer algo para você: farmácia não vende remédio para a alma. Esse vazio que você sente na tua alma tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer mudar a tua história. Eu conto até 3. Se você não vier, eu entrego o microfone ao anjo dessa igreja. Muito grato pelo que Deus fez. Mas se você vier, eu te garanto que Deus muda a tua história hoje, que Ele apaga o teu passado. Lamaia séria. Eu conto 1. Eu conto 2. Você vai perder a chance. Você vai perder a oportunidade mesmo. Pois então faz o seguinte. Eu ainda vou dar mais uma chance. Quando o pastor for orar por esse moço, você ainda pode correr e vir. Só para você entender que é com você que eu estou falando. Você não ia nem vir hoje. Você tinha outro compromisso. Mas Jesus marcou essa noite, cancelou teu rolê, segurou tua amizade. Porque hoje Ele quer mudar a tua história. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigado.
Vamos orar por esta vida preciosa aqui na frente. Pastor Vicente. A igreja estende as mãos, por gentileza. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe ele em teus braços, Jesus. Sela este homem. Cobre ele com teu sangue. Deus, escreva o nome deste homem no livro da vida. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna. Toda seta do diabo caia por terra. Pelo poder que é no nome de Jesus. A igreja diz amém. Receba o abraço de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Te abençoe, filho. Fica firme. Te abençoe. Glória a Deus. Quantos dizem amém? Amanhã tem mais. Com certeza. Estaremos aqui. O horário já está marcado às 7 horas da manhã. 7 horas. Então, mas chega pelo menos 6h30 para orar. Eu posso falar isso porque eu tenho um exemplo. Cheguei hoje aqui 6 horas. E dobrei o joelho e só levantei na hora do culto. Então, não esqueçam. Traga um amigo. Traga uma amiga. Um vizinho. Alguém. Não venha só. Quantos dizem amém? Amém. Pastor Marcelo. Nos despede em oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Levante suas mãos aos céus. Vamos agradecer a Deus por essa festa linda, gloriosa. Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, meu Senhor, por essa noite especial. Por esse primeiro dia, Senhor, abertura desta linda festa. Nós te glorificamos por cada adolescente presente aqui nesta noite, meu Senhor, pela liderança, por aqueles que estão, Senhor, na organização deste trabalho. Nós te glorificamos pela vida do nosso pastor, pelo corpo de obreiros, pela sua igreja, meu Senhor, que se reúne nesta noite, ó Pai querido, pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, pela manifestação do teu Espírito Santo. Ó meu Deus, por esta alma que se rendeu aos teus pés, nós te louvamos porque o Senhor é poderoso e em breve virá buscar a tua igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos abençoando, nos guardando, meu Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para os vossos lares, vigiando e orando, até chegar num pedacinho do céu, que é a sua casa e a minha casa, mas sempre vigiando e orando. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e eternamente. E a igreja diz...